Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga, é um prazer imenso ter você por aqui. Hoje a gente vai refletir sobre a questão da cultura do cancelamento, sobre a ótica da psicanálise, mas eu quero falar para você que a gente vai falar especificamente sobre a questão do narcisismo. Isso foi uma reflexão que me pegou ontem, né? Eu estava refletindo um pouco sobre isso e quis dividir aqui com vocês, até porque aqui no canal 90% do nosso conteúdo, talvez até um pouco mais, seja ligado à psicanálise. Então a gente tem diversos estudantes de psicologia aqui, a gente tem psicanalistas, a gente tem diversos estudantes de psicanálise também e pessoas, de uma forma geral, que gostam de entender o funcionamento da mente humana, a psique humana, que gostam de entender, por exemplo, o comportamento humano. Então aqui, como a gente fala muito de psicanálise, eu queria trazer uma reflexão sobre a cultura do cancelamento à luz da psicanálise e, mais especificamente, à luz do narcisismo, que é um conceito de extrema importância da psicanálise. O que aconteceu? Eu vou falar sobre a cultura do cancelamento, mas eu vou falar para você também o porquê que eu comecei a refletir sobre isso ontem, tá? Eu estava na internet e eu vi um determinado pastor, estou lendo aqui no celular, eu vi um determinado pastor, um pastor evangélico, ele postou algo a favor do PT, tá? Então ele postou algo a favor do PT, ele se mostrou politicamente de esquerda, e aí, pelo que eu entendi, pastor evangélico não pode ser do PT, porque as pessoas demonizam, falam que o PT é coisa de Satanás e por aí vai. E deixa eu abrir um parênteses aqui para quem não vai assistir esse vídeo até o fim, porque tem muita gente que não assiste o vídeo até o fim e depois fica comentando bobagem aqui embaixo. Aqui nesse vídeo a gente não vai falar sobre política, só estou dando um exemplo aqui. E a gente não vai falar sobre questão de evangélico, né? A gente quer falar sobre a cultura do cancelamento e isso que eu estou apresentando para você trata-se apenas de uma introdução para você entender como foi que eu comecei a refletir sobre isso. Então o pastor se posicionou a favor do PT e um comentário específico, que foi o primeiro, me chamou a atenção. Os outros comentários são só uma réplica desse comentário, né, de uma forma diferente. Mas um rapaz falou o seguinte, ele falou, cara, te admirava muito desde os meus 13 anos. Presta atenção nisso aqui. Aí ele coloca, agora, ver o seu posicionamento político puxado para o lado do PT me decepcionou demais. Presta atenção. Infelizmente, perdeu um admirador e um seguidor. E ele sai colocando várias coisas ali. Ele continua, na verdade, né? Digitando várias coisas. E o resumo basicamente é isso. É que ele tinha perdido a admiração do pastor naquele momento. E que ele, a partir de agora, estava deixando de admirar o pastor e estava deixando de seguir o pastor. Isso tem tudo a ver com narcisismo, né? Quando eu me deparei com esse comentário, eu ia até comentar, mas enfim, eu falei, não vou nem entrar nessa briga daí, que eu não estou com tempo para isso, nem estou com paciência e quero continuar não tendo paciência para isso. Mas o que eu estou querendo falar aqui, basicamente, é o seguinte. Muitas vezes, né, as pessoas não percebem o quanto que elas são narcisistas. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando a gente fez a avaliação, por exemplo, do filme Closer, aqui no canal, Closer, Perto Demais, com a Julia Roberts, o Jude Law, o Natalie Portman, quando a gente fez a avaliação desse filme, eu cheguei a falar, e eu repito, que o problema não é ser narcisista, porque todos nós somos narcisistas e todos nós estamos implicados nessa questão. O problema é a polaridade do narcisismo, né? A disfunção, digamos assim, do narcisismo. Então, o problema é quando você é muito autoerótico, né? Você, para falar de uma forma que todo mundo entenda, né? O problema é quando você só tem prazer na vida quando está relacionado a você, né? Ou seja, você só tem prazer com você mesmo. E isso eu estou falando não prazer só na parte sexual, mas eu estou falando em todos os âmbitos da vida. Então, ou você tem... O problema é quando o narcisismo está de uma forma tal que você só tem prazer com você, ou você só tem prazer com a outra pessoa. Esses são os dois extremos. Você já percebeu, por exemplo, que existem pessoas que quando terminam um relacionamento, a pessoa fala assim, mas eu não consigo mais viver sem ela e tal. Isso é uma questão de narcisismo, né? Porque justamente aí você pode até parar para me perguntar, mas Marisson, o narcisismo não está muito ligado à questão do egocentrismo e tal. Então, como é que a pessoa tem prazer com outra pessoa? Ela é narcisista, ela só tem prazer com a outra pessoa. Porque, na verdade, se você para pensar, eu até cheguei a falar isso em vídeos anteriores, muitas vezes eu não amo uma pessoa. Muitas vezes eu amo aquilo que aquela pessoa causa em mim.
Então a presença daquela pessoa causa em mim segurança, segurança que eu estou falando, causa em mim uma aceleração cardíaca quando eu estou apaixonado, causa em mim uma sensação de acolhimento, né, de me sentir amado. Então muitas vezes eu não amo a pessoa, eu amo o sentimento que aquela pessoa causa em mim. Então perceba que o destino pulsional sempre vai voltar para mim. Por exemplo, eu não gosto de diversos amigos, eu gosto que os amigos falem aquilo que eu acho que eles têm que falar. Eu gosto quando os amigos falam aquilo que eu quero ouvir. Então, o destino pulsional está sempre relacionado à minha pessoa. E nesse caso daqui específico, que é a introdução, a gente vai entrar na cultura de cancelamento, mas eu estou introduzindo aqui o assunto para todo mundo entender essa questão do narcisismo e como é que eu cheguei nessa conclusão, tá? Então, nesse caso aqui, o rapaz, ele poderia simplesmente ter tomado a decisão de deixar de seguir esse pastor, tá? Ele entende que o pastor não pode votar no PT, que o PT é de Satanás e tal, que é do diabo, que por aí vai. E eu não vou emitir juízo de valor com relação a isso, tá? Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas não se trata, esse vídeo não se trata disso aqui. Mas eu quero fazer você refletir, por exemplo, que quando a pessoa simplesmente, por que ela não foi lá e não deixou de seguir esse pastor? Bom, ele falou alguma coisa que eu discordo, então para mim isso tem se repetido e aí eu vou lá e deixo de seguir. Mas ele não fez só isso, ele simplesmente quis deixar claro para o pastor e para outras pessoas que o pastor estava perdendo um seguidor e que esse pastor, ele estava perdendo não só um seguidor, mas também um admirador, tá? Aí é que está o X da questão. Aí é que vem a questão do narcisismo. Porque, de certa forma, quando num caso como esse, por exemplo, o rapaz, ele nunca admirou esse pastor, tá? Ele nunca admirou o pastor. Ele admirou aquele pastor enquanto aquele pastor falava aquilo que ele queria ouvir. Porque o narcisista, o ser humano, na verdade, em geral, ele tem diversos conflitos quando ele entende a presença do outro, quando ele percebe que o mundo está repleto de outros, e esses outros não sou eu. Então esses outros, eles têm opiniões próprias, eles têm vontades próprias, desejos próprios, visões de mundo, interpretação de mundo próprio, subjetividade própria, e o ser humano ele tem uma certa dificuldade em lidar com isso. Por isso a gente precisa entender que o problema são as polaridades do narcisismo, né? O narcisismo no meio termo ali, ele está bem controlado. Mas quando existe essa questão de polaridade, acaba complicando as relações interpessoais, porque num caso como esse camarada, ele não percebeu isso ainda, tá? Mas ele nunca admirou o pastor, ele admirou o que saía da boca do pastor que tinha a ver com ele. Não sei se você já percebeu alguém falando, eu já escutei gente falar o seguinte: agora você falou uma coisa certa. Aí você fala, por que eu falei a coisa certa? Porque é isso que eu acho, é isso que eu penso. Agora você falou. Uma vez eu estava dando a palestra, e quando eu parei de dar a palestra, algumas pessoas vieram falar comigo, e eu lembro que uma pessoa falou o seguinte: eu adorei a sua palestra. Adorei, porque você falou exatamente aquilo que eu penso. Então, veja, isso é uma questão de narcisismo, né? Se eu tivesse falado alguma coisa que aquela pessoa discordasse, então a palestra seria ruim. A régua que eu meço o mundo é a minha régua, porque, de certa forma, eu quero obrigar as pessoas a serem serem uma extensão da minha pessoa. Isso afeta a relação de pai com filho, por exemplo. Diversos pais, a gente vê em supermercado muito isso, né? O pai está brigando com o filho porque o filho está fazendo alguma coisa no supermercado, mas na verdade o pai, no fundo, não está preocupado nem com a educação do filho em si, mas ele está preocupado com a vergonha que aquele filho está fazendo ele passar. Então, se o filho continuar fazendo aquilo, as pessoas vão me ver como pai ruim e eu não posso permitir que meu filho faça isso. É uma questão de narcisismo. Então, nesse caso daqui, eu comecei a refletir sobre a questão da cultura do cancelamento. E a cultura do cancelamento tem a mesma lógica que essa. Eu sigo um determinado artista, uma pessoa que é influenciadora digital, e aí o que acontece é que quando aquela pessoa fala alguma coisa que eu não concordo, eu não só deixo de seguir aquela pessoa, como externo o meu descontentamento e influencio outras pessoas para deixarem de seguir. Porque quem é aquela pessoa? Aquela pessoa ousa em não falar o que eu quero que ela fale, aquela pessoa ousa em não ser eu, aquela pessoa ousa em não pensar como eu penso. Então isso é uma completa disfunção do narcisismo. E nós temos um problema sério, porque o ser humano, regra geral, ele lida muito mal, né, com a questão da presença do outro. Só o fato de existir o outro
quando a criança ela percebe que o mundo está repleto de outros, isso por si só já é uma causa de desconforto psíquico e uma instalação de diversas neuroses que pessoas passam a vida toda sem conseguir vencer essa questão. Agora, aqui na cultura do cancelamento é completamente ligado ao narcisismo e tem uma questão pior, que não simplesmente eu deixo de seguir aquela pessoa, mas eu influencio outras pessoas para deixarem de seguir ela como uma forma de castigo. Isso é uma coisa bastante relevante para a gente falar aqui. Algumas pessoas podem discordar, ótimo, mas eu percebo que muitas pessoas têm rancor no coração, não conseguem perdoar outras pessoas por uma questão de narcisismo. Simplesmente por isso. Porque o fato de eu não perdoar aquela pessoa, de eu me afastar daquela pessoa, de eu deixar de falar com aquela pessoa, inconscientemente eu entendo que eu estou fornecendo um castigo para aquela pessoa por ela ter feito aquilo que eu não quero. Então, ela fez aquilo que eu acho que ela não deveria fazer, é uma questão de narcisismo, e eu ainda mais castigo essa pessoa com o meu desprezo, e só o fato de imaginar que eu vou estar prejudicando a vida de alguém com a minha ausência, isso é de um narcisismo absurdo. Então, se as pessoas tivessem esse entendimento, até a gente perdoaria os nossos ofensores com muita facilidade, não carregaria isso no coração. Então, o ser humano definitivamente ele está implicado nessa questão do narcisismo, mas como eu falei, as polaridades é que são um problema. E o comentário desse jovem me fez refletir, de certa forma, que eu estava diante de uma pessoa que tem uma fixação narcisista, que ele lida mal muito com essa questão, né, da divergência, das pessoas não serem ele, e que, na verdade, a cultura do cancelamento, na minha opinião, a avaliação que eu fiz, existem diversas avaliações na internet que são maravilhosas, mas eu acabo contribuindo justamente com essa compreensão aqui, que é uma questão, o ser humano não sabendo lidar com o seu narcisismo, ele vai justamente provocar essa cultura do cancelamento, porque ele acaba percebendo que outras pessoas ousam e não ser ele. Então, isso é uma coisa muito complicada, mas a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque assim, as pessoas não estão abertas, né, à questão da psicanálise. A psicanálise é algo, né, que, de certa forma, causa um certo desconforto quando a pessoa vai descobrindo suas questões do inconsciente, a pessoa vai descobrindo que ela é egoísta, que ela é narcisista, a pessoa vai descobrindo que ela, de certa forma, tem diversas neuroses. Então, quando ela vai descobrindo tudo isso, complexo de Édipo, por aí vai, para algumas pessoas não estão preparadas para isso. E seria ingenuidade da minha parte achar que a gente pode iniciar um movimento aqui que vai conscientizar as pessoas. Eu não vou nem perder meu tempo, o ser humano sempre foi assim, e ele sempre vai ser. Agora, com a internet, existe só um outro mecanismo. O que antes era um linchamento, agora é uma questão da cultura do cancelamento. Então, espero que você tenha entendido. Deixe os seus comentários aqui abaixo, o que é que você acha, se você teve alguma percepção diferente. E espero que você esteja com a gente no próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações.